Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus de Betel. Estou aqui para darmos continuidade à leitura da Bíblia durante um ano. Hoje faremos a leitura de número 221, que se encontra no livro, nas cartas de Títulos e Isaías, capítulo 10. Podemos começar? Assim diz a palavra do Senhor, no livro de Títulos. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos termos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixeis em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade e estabelecesse presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissoluções, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, revendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganosos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos que convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-nos com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. 2. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muitos vinhos, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados, em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que
que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a tua lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há de manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra a demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo em Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha-o com muito cuidado, Cenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. E amém. Agora Isaías 10. Assim diz a palavra do Senhor. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Contudo, isto é a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem,
para que lhe roubem a presa e lhe tomem o despojo e o ponham para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não se cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Cartemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removi os limites dos povos, eu roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam sobre os tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que os levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará desfinhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase, e consuma os seus espinheiros e as suas sarças como em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco como que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição será determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que, assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Mediã junto à rocha de Horebe, com a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, que vai passando por Micron, e em Micmas lança a sua bagagem. Já vão passando
já se aloja em Gebá, já Ramá, treme, e Gebeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Já Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bando. Neste mesmo dia parará em Nobe e acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos despastará aos ramos com violência, e os da alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém, meu Pai. Senhor Deus, Pai amado e bendito, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Pai amado, que nesta hora desse dia, meu Pai, que estamos aqui lendo a Tua Palavra, Senhor, fale aos nossos corações, transformando as nossas vidas, Pai. Eu te peço um testemunho verdadeiro da Tua Palavra em nós. Eu te peço que o Senhor nos ensine a praticar essa palavra no nosso dia a dia, Pai. Muitas vezes sem palavras, mas queremos, ó Pai, ser fiéis a Ti, fiéis à Tua Palavra, obediente, para que o mundo possa saber que Tu habita em nós através do Teu Espírito Santo, Senhor. Tira de nós tudo que não é do Senhor. Dai-nos, Pai, a Tua presença todos os instantes das nossas vidas e corrija-nos, Pai, para que possamos a cada dia refletir a Tua luz em nós, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas, o Teu Filho amado, e através dele nós entramos em Tua presença, Pai. Não queremos que a Sua ira recaia sobre as nossas vidas, mas queremos que a Tua graça que nos invadiu um dia permaneça até que Jesus volte para nos resgatar, ou que nos chame para a eternidade. Abençoa cada um dos ouvintes que estão ouvindo essa palavra. Abençoa cada família por eles representada, Pai. Que a Tua presença possa alcançá-los, aqueles que ainda não são Teu. E aqueles que são Teu, que a Sua presença cada vez seja mais forte, para que o mundo veja que há uma luz em nossas vidas e que há um Salvador que morreu naquela cruz para salvar toda a humanidade. Muito obrigada por tudo. Te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém e amém.